Olá, amigos. Muitas pessoas lutam com problemas de autoestima. Mas o que é autoestima? Como resolver dificuldades nessa área de sua vida? Vamos pensar agora sobre esse tema, então, bem-vindos aqui ao Claramente. Autoestima é gostar de si mesmo. Uma pessoa pode não gostar ou gostar demais de si mesma. Se ela se rejeita, então terá baixa autoestima. Se, por outro lado, ela tem um amor exagerado por si, então dizemos que ela tem uma autoestima excessiva. Uma pessoa pode não gostar de si mesma porque pode ser cruel na autocrítica, se depreciando com severidade. São pessoas que se criticam com frequência por não serem ou não conseguirem fazer determinadas coisas ou porque são de um jeito que rejeitam. Isso pode ter sido originado no modelo de vida na infância, durante a qual a criança era depreciada, muito criticada por qualquer erro que ela cometia, ou era desvalorizada pelos pais ou cuidadores, mesmo sem cometer erros, mas por serem de um jeito que não agradava seus pais. Quando os pais têm atitude de rejeição para com o filho e não o aceitam do jeito que o filho ou a filha é como indivíduo, isso produz na mente da criança um padrão negativo de pensamento sobre ela mesma, porque diante das críticas severas dos pais, ela aprende a se ver negativamente, alguém menos que os outros. Desenvolve então uma autoestima defeituosa, fraca e baixa. Por outro lado, existem os que têm exagero de autoestima, que se acham melhor que todos, sendo presunçosos, prepotentes e às vezes arrogantes. São pessoas que possivelmente podem estar tentando compensar uma inconsciente sensação de inferioridade que sentem através de uma conduta autoritária. Inferioridade não no sentido da execução de uma tarefa, de um ato profissional, mas como pessoa afetiva. Uma coisa é a maturidade intelectual, outra é a afetiva. Uma não acompanha a outra necessariamente. O indivíduo, homem ou mulher, pode crescer intelectualmente, empresarialmente, mas ficar estagnado emocionalmente, não sabendo lidar com certas emoções. Então, pode tentar compensar essa inabilidade psicológica com uma postura de exagero da autoestima. Autoestima com equilíbrio envolve evitar os extremos de, por um lado, ter arrogância e, por outro lado, ter desconsideração para com as próprias vitórias ou sucesso na vida. Boa autoestima envolve aprender como lidar com os sentimentos para que você os controle e não o inverso, ou seja, não ser levado pelas emoções, não ser levado pela circunstância do ambiente emocional no qual vive. Ter autoestima equilibrada significa ter percepção da sua dignidade como ser humano, seja você faxineiro ou presidente da empresa. Esta dignidade existe por causa da visão da importância do ser humano, mesmo falho e cheio de limites, ou pobre materialmente, que não leva a pessoa a uma posição de fútil autoconfiança. Quando uma pessoa possui autoestima adequada, ela pode condescender no sentido de flexibilizar sem sacrificar o respeito próprio ou a independência pessoal, ou seja, ela pode abrir mão de algo ou de alguma ideia porque é prudente naquele momento. E, contudo, ela continua crendo naquele ponto de vista e tendo aquela visão. Uma pessoa com autoestima equilibrada reconhece as suas virtudes e seus defeitos e não se apavora com isso. Não finge que tudo está bem, mas sabe lidar com o que não está bem de uma maneira construtiva. A autoestima positiva, normal, se relaciona mais com o que você é como pessoa do que com o que você faz. Muita gente faz muita coisa sem possuir autoestima saudável. A autoestima se relaciona com crescimento emocional. Uma pessoa sem cultura, sem ter graduação em escolas, pode ter autoestima normal, enquanto que um doutor pode se sentir sem valor. Autoestima depende de respeitar as próprias realizações e aceitar as próprias limitações, percebendo que somos parciais no sentido de não sermos deuses.
Somos criaturas humanas com importantes limites. Uma autora disse que pensava que algumas pessoas nasciam com saudável autoestima, enquanto que outras não. Mas a verdade é que a pessoa com boa autoestima pode ter aprendido a desenvolvê-la mais cedo que outros indivíduos. Autoestima tem muito a ver com fazer novas e boas escolhas na vida. Uma escolha saudável é que ter autoestima equilibrada é nosso direito como seres humanos. Como todos somos pecadores e nascemos contaminados com egoísmo e orgulho, isso não impede que possamos desenvolver um respeito pessoal, que é uma outra maneira que encontro para me referir à autoestima. Ou seja, boa autoestima se relaciona com aprendermos a nos respeitar a nós mesmos em vez de nos depreciar, mesmo tendo este ou aquele defeito de caráter. Pode facilitar o desenvolvimento de boa autoestima se a pessoa cresce num ambiente familiar na qual ela recebe amor incondicional. Mas mesmo se você tenha crescido numa família complicada, em que seus pais, mais o pai do que a mãe, ou mais a mãe do que o pai, não importa, não lhe dava importância, é possível aprender a respeitar a si mesmo, protegendo assim a sua noção de autoestima. Isso se faz pelo pensamento de olhar a realidade de sua vida e ver que Deus lhe deu talentos, oportunidades de viver, ver que você tem feito coisas boas, tem lutado para melhorar, tem intenção de amadurecer e vencer defeitos pessoais de caráter. Valorize o que você tem feito de bom na vida, em vez de se depreciar pelo que não tem conseguido ser e fazer. Pare com pensamentos de autoataque e de autodepreciação. Não cultive a ideia de que para ser humilde tem que se desvalorizar. Isso é falta de respeito pessoal, mas não é humildade. Não é isso que Deus quer para você. Ter boa autoestima envolve começar a compreender e aceitar seu valor como pessoa nesse planeta com quase 8 bilhões de seres humanos. Não existe nenhuma outra pessoa como você nesse mundo. Deus olha e considera você como se fosse a única pessoa existente. Você importa para Deus. Ele considera suas aflições e luta com a noção de valor pessoal. Ele é a pessoa mais apropriada para valorizar você. Foi Ele que criou você e fez com que você se desenvolvesse e viesse à luz saindo da barriga da sua mãe. Não coloque seu valor pessoal, sua autoestima, baseada na maneira como as pessoas te tratam. Elas podem te tratar mal não porque você não tem valor, mas porque elas podem não estar bem com elas mesmas. Verifique seus pensamentos. Pense no que você mais pensa sobre si mesmo. O que predomina na sua mente consciente, em seus pensamentos, quando você pensa sobre si? Predomina perdão, aceitação, valorização e respeito? Ou culpar a si mesma, rejeição, desvalorização, desrespeito? Você pode mudar os pensamentos a respeito de si, caso eles sejam negativos e autodestrutivos. Você pode escolher pensar de forma mais sadia, o que inclui o autorrespeito, mesmo, como eu já comentei antes, mesmo que você seja, como todos nós, uma pessoa com defeitos. Jesus não rejeita você porque você tem falhas. Pelo contrário, Ele te aceita e te acolhe para fazer de você uma pessoa melhor. Então, avalie bem e veja se o que é necessário para melhorar sua autoestima não é mais corrigir seus pensamentos de autoataque do que querer que os outros te tratem melhor. Deus fala para você na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 31 e versículo 3 assim: Porquanto com amor eterno eu te amo, por isso com benignidade te atraio. Pense no amor de Deus por você. Jesus veio morrer em seu lugar mesmo antes de saber se você o aceitaria como Deus e Salvador. Veja então como você é uma pessoa valiosa. Até breve.